Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre os carros de Fórmula 1 da década de 1950. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos carros mais icônicos da história da Fórmula 1. A era de ouro da Fórmula 1 nos presenteou com máquinas lendárias que transcendem o esporte e se tornam ícones da engenharia e do design. Vamos embarcar em uma jornada no tempo para conhecer essas maravilhas sobre. Cada um desses carros representa um capítulo importante na evolução da Fórmula 1, com suas histórias de triunfo, inovação e rivalidade. Prepare-se para mergulhar no mundo da velocidade, da paixão e da engenhosidade, onde a busca pela perfeição impulsionou a criação de verdadeiras obras-primas da engenharia automobilística. Vamos explorar a história e o legado desses carros que marcaram para sempre o mundo da Fórmula 1. Imagine o cenário. O mundo emerge das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Um novo espírito de competição toma conta. E no automobilismo, uma nova era se inicia. E no centro dessa era surge um nome: Alfa Romeo 158. A Alfetta, uma lenda nascida antes da própria Fórmula 1. Desenvolvida antes da guerra, a 158 era uma maravilha da engenharia. Seu motor de 1.5 litros com um supercharger que levava como uma bench, produzia uma potência impressionante para a época. Transmissão manual de 5 velocidade máxima, 220 km por hora. Um chassi leve e ágil completava o pacote, tornando a Alfetta uma máquina imbatível nas mãos de pilotos habilidosos. 1950, o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. E quem domina a ação? A Alfa Romeo 158, pilotada por lendas como Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio e Luigi Fagioli. A Alfetta, com sua combinação de potência e maleabilidade, conquista vitória após vitória. Foi o carro que venceu o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. A dominância da Alfa Romeo 158 continuou em 1951. Juan Manuel Fangio, ao volante da lendária Alfetta, conquista seu primeiro título mundial, solidificando o lugar do carro na história da Fórmula 1. A 158, com sua trajetória gloriosa, se torna o símbolo da renascença do automobilismo após a guerra. A Alfa Romeo 158 Alfetta não foi apenas um carro de corrida, foi um símbolo de esperança, de inovação e de um novo começo. Seu legado permanece vivo, inspirando gerações de engenheiros e pilotos, e lembrando-nos de que a paixão pela velocidade e a busca pela excelência são a força motriz por trás da Fórmula 1. 1947. A Itália, como grande parte do mundo, ainda se recuperava das cicatrizes da guerra. Mas em Maranello, uma pequena fábrica ressoava com um novo tipo de rugido. Era o som do motor V12 da Ferrari 125, o primeiro carro a ostentar o cavalinho rampante, um símbolo de renascimento e da paixão italiana por velocidade. Criado por Gioacchino Colombo, o motor de 1.5 litros, com seus 12 cilindros em V, era uma obra-prima da engenharia. Um motor pequeno, mas com um coração gigante, capaz de produzir um som inconfundível e uma potência surpreendente para a época. Transmissão manual de 5 velocidade máxima, 230 km por hora. Foi o primeiro carro de Fórmula 1 da Ferrari e venceu várias corridas, incluindo o Grande Prêmio da Itália de 1951. A 125 não era apenas um carro, era uma declaração de intenções de Enzo Ferrari, um homem determinado a construir as máquinas de corrida mais rápidas do mundo. As primeiras corridas da 125 foram um aprendizado. Vitórias e derrotas se intercalavam, enquanto a equipe Ferrari aprimorava o carro e desenvolvia suas estratégias. Nomes como Franco Cortese e Raymond Sommer se tornaram os primeiros heróis da escuderia, domando a 125 em pistas desafiadoras. A consagração veio em 1948, com a vitória no Grande Prêmio da Itália. Luigi Villoresi, pilotando com maestria a Ferrari 125, cruzou a linha de chegada em primeiro, marcando um momento histórico para a jovem equipe. A partir daí, a Ferrari se consolidaria como uma força dominante no automobilismo, e a 125 como o carro que deu início a essa lendária trajetória. A Ferrari 125 não foi apenas o primeiro carro de Fórmula 1 da Ferrari. Foi o alicerce de um império, o símbolo de uma paixão, o início de uma lenda. Seu legado ecoa até os dias de hoje,
inspirando a cada nova geração de carros e pilotos que carregam o cavalinho rampante no peito. Em meados dos anos 50, a Fórmula 1 vivia uma era de ouro, com máquinas potentes e pilotos destemidos. Em meio a gigantes como Ferrari e Mercedes, surge uma nova força, a Maserati 250F, uma obra-prima da engenharia italiana, destinada a desafiar os titãs do automobilismo. A 250F era mais do que um carro de corrida, era uma sinfonia mecânica. Seu motor de 6 cilindros em linha, com 2,5 litros de deslocamento, produzia um som inconfundível. Um grito agudo que ecoava pelas pistas, transmissão, 250 km por hora. Foi um dos carros mais bem-sucedidos da década de 1950, vencendo 12 corridas e 2 campeonatos mundiais de Fórmula 1. Seu chassi tubular, leve e resistente, proporcionava uma dirigibilidade excepcional, permitindo que os pilotos explorassem seus limites. A 250F atraiu alguns dos maiores pilotos da época, incluindo o lendário Juan Manuel Fangio. El Maestro encontrou na 250F a parceira perfeita para o seu estilo de pilotagem preciso e agressivo. Com ela, Fangio conquistou 2 títulos mundiais, consolidando a reputação da Maserati como uma construtora de carros de corrida excepcionais. Stirling Moss, outro ícone do automobilismo, também obteve vitórias memoráveis com a 250F, demonstrando a versatilidade e a competitividade da máquina. A 250F brilhou em circuitos lendários como Nürburgring, Monza e Spa-Francorchamps. Sua agilidade e equilíbrio permitiam que os pilotos enfrentassem as curvas mais desafiadoras com confiança, superando os limites da física e da coragem. A Maserati 250F não foi apenas um carro vitorioso, foi um ícone de estilo, performance e paixão. Seu legado permanece vivo, inspirando gerações de engenheiros e pilotos, e lembrando-nos da era de ouro da Fórmula 1, quando a habilidade do piloto e a beleza da máquina se uniam em uma dança emocionante. 1954. A Mercedes-Benz retornava ao automobilismo após um longo período ausente, e o fez com um estrondo. Foi um carro revolucionário que venceu 9 corridas e 2 campeonatos mundiais de Fórmula 1. A WI96, uma máquina revolucionária, chegava para redefinir os padrões da Fórmula 1, uma flecha prateada projetada para dominar. A WI 196 era uma obra-prima da engenharia alemã. Sua carroceria aerodinâmica, inspirada nos aviões, cortava o ar com eficiência implacável. A injeção direta de combustível, uma inovação para a época, proporcionava uma potência extraordinária. E as válvulas desmodrômicas, um sistema complexo e preciso, garantiam um controle perfeito do motor em altas rotações e manual de 5 velocidades máximas, chegando a 260 km por hora. Para pilotar essa máquina excepcional, a Mercedes-Benz recrutou o melhor. Juan Manuel Fangio é o maestro. Com a W196, Fangio conquistou 2 títulos mundiais, elevando a lenda do carro e do piloto a níveis estratosféricos. Stirling Moss, jovem e talentoso, também contribuiu para o sucesso da equipe, conquistando vitórias memoráveis e provando o potencial da W196. A W196 dominou a temporada de 1954 e parte de 1955. Seu desempenho superior e a habilidade de seus pilotos a tornaram uma força imbatível. A Flecha de Prata, como ficou conhecida, conquistou vitórias em circuitos lendários, escrevendo seu nome na história da Fórmula 1 com letras douradas. A Mercedes-Benz W196 não foi apenas um carro de corrida, foi um símbolo de renascimento, inovação e domínio tecnológico. Seu legado permanece vivo, inspirando as gerações futuras de engenheiros e pilotos, e lembrando a todos o poder da engenharia alemã e a busca incessante pela perfeição. Início dos anos 60. A Grã-Bretanha ansiava por um campeão mundial de Fórmula 1.
E a resposta a essa expectativa veio na forma do BRM P-57, um carro que carregava as esperanças de uma nação. O BRM P-57 era uma besta indomável. Seu motor V8 de 1.5 litros, uma maravilha da engenharia, produzia um som inconfundível, um rugido gutural que intimidava os adversários. Mas a potência bruta vinha acompanhada de um temperamento difícil, exigindo habilidade e coragem dos pilotos que ousavam domá-la. Graham Hill, um piloto britânico determinado e talentoso, encontrou no BRM P-57 a máquina perfeita para o seu estilo agressivo. Com ele, Hill conquistou o Campeonato Mundial de 1962, realizando o sonho de uma nação e consagrando o P-57 como um ícone do automobilismo britânico. Rich Ginter, seu companheiro de equipe, também obteve vitórias importantes com o P-57, demonstrando o potencial da máquina. O BRM P-57 era um carro rápido e potente, ideal para circuitos com longas retas. Sua velocidade máxima impressionava. Mas o carro também exigia muito dos pilotos nas curvas, devido aos pneus estreitos e aos freios a tambor da ar. Domar o P-57 era um desafio que apenas os pilotos mais habilidosos conseguiam superar. O BRM P-57 não foi apenas um carro de corrida. Foi a realização de um sonho, a concretização da ambição britânica de conquistar o mundo da Fórmula 1. Seu legado permanece vivo, inspirando gerações de engenheiros e pilotos, e lembrando a todos que a paixão, a perseverança e a engenhosidade podem superar qualquer obstáculo. Inovação e experimentação, um nome começava a se destacar no mundo do automobilismo: Lola Cars. E foi em 1962 que a pequena fabricante britânica deu seu primeiro passo na categoria máxima do esporte a motor, com um carro que marcaria sua estreia histórica: o Lola MK4. Projetado por Eric Broadley, o fundador e visionário da Lola, o MK4 era uma máquina que trazia consigo o DNA de corridas. Seu chassi tubular de aço, embora robusto e confiável, já começava a mostrar sinais de obsolescência e equipado com um motor Climax FBF de 4 cilindros. O MK4 era simples, mas eficiente. Ele foi projetado para maximizar o desempenho em curvas e retas, mesmo enfrentando adversários como o inovador Lotus 25, que já utilizava o revolucionário chassi monocoque. Menos pilotando o Lola MK4, estava ninguém menos que John Surtees, um dos maiores talentos da história do automobilismo. Surtees, que havia feito a transição das motos para os carros, mostrou todo o seu talento ao volante, conquistando 2 impressionantes segundos lugares em 1962 no Grande Prêmio da Inglaterra e no de Roy Salvatore lendário circuito de Nürburgring, na Alemanha. Além de Surtees, o experiente Roy Salvatore também ajudou a levar o MK4 às pistas. A equipe Bowmaker Racing Team, liderada por Reg Parnell, foi a responsável por operar os carros, enfrentando os gigantes do automobilismo como Ferrari, BRM e Lotus. Em 1963, o Lola MK4 recebeu atualizações e deu origem ao MK4A, uma versão revisada que buscava melhorar a aerodinâmica e o desempenho geral. Mas, mesmo com as melhorias, o carro não conseguiu acompanhar a rápida evolução da Fórmula 1, que já abraçava novas tecnologias e designs revolucionários. O Lola MK4 pode não ter sido um campeão ou um carro revolucionário, mas ele representou um marco importante para a Lola Cars. Foi um aprendizado valioso, que ajudou a empresa a se consolidar como uma das maiores fabricantes de chassis de corrida do mundo, com impacto duradouro em categorias como Fórmula 2, Can-Am e protótipos.